Estimados irmãos, estimados amigos, estamos de volta com o nosso Evangelho no Estúdio. Desejamos que todos estejam bem, que estejam com muito bom ânimo, muita alegria para esse novo ano que se inicia. Vamos dar início então à nossa atividade da noite. Hoje o tema será Bem e Mal Sofrer. E a gente já traz a pergunta inicial de aquecimento, né? Quem é que não sofre? Quem é que não tem algum tipo de angústia, de preocupação, de dor de cabeça nos dias atuais? Então, nada melhor do que o nosso Evangelho para nos dar uma energizada, para nos dar uma impulsionada, para que a gente possa ter energia para continuar caminhando firme e forte. Mas antes da gente iniciar a leitura, como de costume, vamos fazer uma breve oração, uma prece pedindo ao alto, pedindo a Deus, Criador da vida, Criador do cosmo, pedindo a Jesus, o nosso mestre e amigo, pedindo ao nosso anjo guardião que envolva os nossos corações em vibrações de paz, de tranquilidade, de amor, de saúde e de muito bom ânimo. Pai da vida, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pela casa, pelo sol, pelo alimento, pelas pessoas, pelo trabalho, pelas facilidades e também pelas dificuldades que nos tornam mais fortes. Que a tua paz, Pai amado, possa adentrar a casa de todos esses que nos assistem e que nos ouvem nesse momento. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal, do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos agora no capítulo 5, item 18. Bem e mal sofrer. Eu vou naturalmente ler esse trecho, que ele é curto, e depois traçaremos os nossos comentários ao trecho. E diz assim, o item 18. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem os tronos, quer durmam sobre a palha. Mas há poucos sabem sofrer bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é o apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na vontade e na bondade de Deus. Na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo ou na cama, ou na rede, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores e decepções da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto
Não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas dificuldades e tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados, felizes os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada, isto é, 100 vezes, a alegria que lhe falta na terra. Porque depois do trabalho penoso virá o repouso e a recompensa. Esse texto é do Espírito Lacordaire, na cidade de Havre, em 1863. Bem sofrer e mal sofrer. Quem nos dias atuais não tem algum tipo de aflição? Quem nos dias atuais não tem alguma espécie de preocupação, de angústia, de incômodo, seja ela no aspecto material, seja ela no aspecto da saúde física, ou da saúde mental, ou da saúde espiritual, ou da saúde familiar, né? Então o que tem de dor de cabeça não está no gibi. Aí eu lembro de uma frase célebre do maravilhoso Chico Xavier, em que ele dizia que o sofrimento, ele acontece, mas o desespero é opcional. Quando a gente passa por alguma dor, algum desconforto, é natural que a gente sinta algo desagradável, é natural. Ninguém vai se regozijar por estar passando por um tratamento de canal. É natural que a gente vai ficar muito chateado com um filho, com um pai, com uma mãe, com um amigo que envereda por caminhos tortuosos. Quem que não vai ficar preocupado diante de uma situação financeira complicada? Quem não vai sofrer diante disso? Mas o problema maior é o excesso de sofrimento, de lamentação. Esse é o maior problema, porque isso acaba por ser o que diz aqui o texto, sofrer mal. Onde nós descarregamos a nossa própria revolta em cima da situação que nós estamos passando. Citando um exemplo, como uma pessoa que desenvolve um câncer, em que em determinado momento ela entra em movimento de profunda revolta com Deus, dizendo: como é que você deixou acontecer isso comigo? É natural que uma pessoa que recebe uma notícia de que está com câncer ou com uma outra doença muito complicada, que ela fique abalada nas suas bases, não vai receber isso com alegria, isso de forma alguma. Mas a questão é o que vem depois. Se a gente enfrenta a doença, essa tribulação, essa dificuldade, com galhardia, com determinação, com a cabeça em pé, fazendo o nosso esforço, esse é o bem sofrer. Porque o sofrimento ele tem um papel na nossa vida, que é, começo de história, pagar as nossas faltas lá do passado, quitar as nossas dívidas do passado. Quitar as dívidas do passado, como tem a colocação de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque você está pagando a tua conta, está zerando a conta, como tem lá muito bem colocado no livro Os Missionários da Luz, em que na programação reencarnatória um determinado espírito pediu para passar por uma série de dificuldades,
para quitar a conta. E o orientador falou, para que você não vai aguentar. É muita coisa para você levar numa vida só. Então vamos diminuir um pouco aqui. Nas outras encarnações você vai diluindo a conta. Só não contraia mais dívidas. Então esse é o convite do tema desta ocasião. Bem sofrer e mal sofrer. Como que nós escolhemos passar pelas nossas dores? Praguejando, reclamando, chutando tudo que tem à nossa volta, quebrando tudo? Não, isso não vai trazer nada de bom. Que nós procuremos na oração sincera, que nós procuremos numa casa religiosa, numa casa espírita, numa casa católica ou evangélica, onde você se sentir melhor, ou junto à natureza, a unir esforços, a unir as forças para que o nosso esforço seja proveitoso. Que a gente tenha bom ânimo, tenhamos bom ânimo. Então é esse o convite que nós fazemos para essa semana, até o nosso próximo episódio, que nós possamos desenvolver mais o bom ânimo, a alegria, a resignação diante das dores que nós passamos e que ainda passaremos. Que nós busquemos ainda mais no auxílio ao próximo. Quando as nossas lágrimas estiverem correndo aos olhos, busquemos também, no momento que elas cessarem, enxugar lágrimas. Que a partir desse momento a gente vai perceber com muita clareza que o nosso coração ficou um pouquinho mais leve, porque nós apagamos, diminuímos um pouquinho a dor de um irmão nosso, uma pessoa que está ao nosso lado, ou alguém que está necessitando muito. Sejamos nós o agente de diminuir a dor do próximo, muitas vezes mesmo passando pelas nossas próprias dores, porque diante disso, o Cristo, o Espírito mais evoluído que já passou por esse planeta, com toda certeza vai se compadecer da gente e vai mandar uma ajuda. Nós vamos pagar a conta, com certeza, mas sempre vem uma ajudinha no sentido de colocar um analgésico para que não doa tanto. Então fica aí a nossa mensagem de bom ânimo, de esperança para essa semana que se inicia. Então um grande abraço da equipe do Evangelho no Estúdio, sigamos em paz e que tenhamos uma semana abençoada com Deus no nosso coração e Jesus nas nossas mãos através de atitudes sempre positivas. Até a próxima oportunidade, que assim seja.